Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Nos últimos dias, a Prefeitura da capital anunciou que vai investir em 2016 na revitalização de monumentos e de espaços importantes da cidade. Para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o Luiz Custódio, que é coordenador da Memória Cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Luiz, obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Primeira pergunta que eu te faço é quais vão ser os monumentos de Porto Alegre que vão passar por esse processo de reparação esse ano, que vai ser investido esse ano? Bom, nós temos uma série de obras, algumas em andamento, algumas iniciadas e algumas previstas. Tem um projeto que todos estamos esperando que comece, que se recupere, que é o Cais Mauá. Não é? Ou seja, a parte da recuperação dos armazéns, o projeto de recuperação dos armazéns, esta parte já está autorizada, aprovada, etc. As outras partes do projeto ainda não foram avaliadas, por quê? Porque ainda não tem projeto executivo, então é um projeto que será feito em etapas, como a parte das torres, a parte do shopping. Eu me refiro basicamente à parte do patrimônio histórico, que são os armazéns, sua recuperação, sua revitalização. Ali está prevista a instalação na parte central de um centro de referência da cidade, um lugar que conte com mídias a história da cidade, que apresente a cidade, sua cultura e suas personagens. Não é? Bom, este é um dos projetos que todos ansiamos, não é? E que a Prefeitura não é responsável diretamente, porque é um imóvel cedido à iniciativa privada pelo governo do Estado. Mas como se encontra na capital, a gente aprova e autoriza os projetos. Um outro processo é o do mercado público. O mercado público incendiou e, nesse processo, o recurso básico é um recurso federal. E como que se procede para a liberação de um recurso federal? Um recurso federal se libera por meio da apresentação de projetos e orçamentos. Não é? Na medida que houve o incêndio, houve a necessidade de atualização de projetos. Os projetos que foram executados na recuperação de ano 99 e 2000 não atendiam à nova legislação de acessibilidade de incêndios, principalmente depois da Boate Kiss. Então há uma exigência muito maior. Se a gente fosse fazer o procedimento previsto na legislação das licitações corrente, de vamos primeiro avaliar o dano, depois contratar um projeto de recuperação, depois contratar, licitar a obra, nós levaríamos em torno de 2 anos e não teríamos começado. Houve então uma tomada de decisão que envolveu o Conselho do Patrimônio, envolveu o Ministério Público, envolveu o IFAM patrocinador, envolveu a Procuradoria do município, que resolveu, vamos chamar as mesmas empresas que recuperaram e foram licitadas para tanto na vez anterior, porque elas detêm o conhecimento, elas detêm as plantas e elas podem atualizar. E o contrato que foi feito não só com as empresas para recuperar a arquitetura, como para recuperar o telhado metálico, as estruturas metálicas e os complementares, que são hidráulico, elétrico, ar-condicionado, foram os mesmos profissionais, o mesmo mestre de obras. Aí nós tivemos algumas questões, como a indefinição sobre a localização da subestação. A subestação é o lugar onde se concentram os transformadores. Ela foi colocada no segundo pavimento, prevendo uma hipótese de uma enchente. Houve uma ampla discussão que levou muitos meses com a CS, ela se mantinha ali. Depois, se o lugar tinha como comportar um seu aumento, etc. Isso demorou, atrasou bastante os procedimentos elétricos. Mas a parte incendiada, ela está hoje pronta, absolutamente pronta, faltando a ligação elétrica. Por quê? Por que não se abre? Porque para concluir essa etapa, é preciso que se reveja aquelas exigências dos bombeiros, que são caixas d'água suplementares, escadas suplementares, ou seja, atender à nova legislação. Isso está em andamento. O que ganhamos com a obra que foi feita? Ganhamos a qualidade. Primeiro, tudo aquilo que era combustível e que queimou foi substituído. Os forros que eram de madeira foram substituídos por estruturas de lajes pré-fabricadas. As estruturas de madeira da cobertura foram substituídas por metal. As calhas foram substituídas por aço inox, ou seja, uma coisa que antes era zinco, que dura 10, 15 anos, hoje dura eternamente. Aço inox
ele dura muito mais. São calhas enormes. Abaixo da cobertura de telhas francesas, que é telha cerâmica, se colocou um subtelhado, ou seja, se vem uma ventania e derruba uma telha, não chove para dentro. Então ele, além de incombustível, ele passou a ter uma resistência muito maior. Os banheiros são banheiros que têm banheiros masculinos, banheiros femininos e banheiros família, atendendo à nova disposição. Ou seja, um pai pode levar uma filha num banheiro em separado. Né? Ou uma mãe levar, em vez sempre tinha essa questão, um menino vou levar no banheiro dos homens, no banheiro das mulheres. Então isso está pronto. Né? Agora, o que a gente gostaria de fazer e na continuidade? Refazer todas as redes. As redes do mercado estão obsoletas. As então, redes elétricas? Redes elétricas, hidráulicas, tem muito gato, ou seja, transformar o restante que não queimou num nível de segurança e com gerenciamento de risco. Então, o mercado está andando, não é? Basicamente, grande parte vai ser aberta este ano, não é? Essas partes que estão prontas, porque é uma obra com gente dentro. Então, na medida, tu vai trocando as pessoas de lugar. As redes no pavimento inferior, elas vão ter que ser feitas por quadrante. Não tem como. Sim. Não vai fechar o mercado. Agora, algumas lojas terão que ser fechadas e transferidas. Certo, Custódio. Tem aqui também a questão da usina do gasômetro, que ganhou a oportunidade agora de ser revitalizado, né? Com esse acréscimo na questão do financiamento que o município tem para fazer a orla, outras obras, né? Não me lembro qual é exatamente, mas enfim, ganhou a oportunidade pelo aumento do dólar. O valor que vai ser pago é maior e conseguiu a oportunidade de recuperar a usina do gasômetro. Então, a usina do gasômetro inserida no projeto Orla, onde ela sempre apareceu como cenário, ela passa a ter uma oportunidade de revitalização e qualificação. O projeto arquitetônico para isso foi contratado, está em andamento e a previsão de conclusão é julho deste ano. Hoje nós vamos ver a primeira etapa do processo, o redesenho, não é, do interior. É um projeto basicamente de interiores. Logo, a burocracia para a sua aprovação é muito mais fácil, porque ele não mexe no exterior, ele só faz a readequação do interior. Troca todas as redes, tudo considerado obsoleto vai ser renovado e a gente vai ter que atender a algumas novas atividades, como a pinacoteca da Plub, que vai ser colocada lá. Mas a novidade da usina é que foi condição para o financiamento a estruturação de um modelo de gestão. Então, o banco está pagando um seminário, um processo de modelo de gestão. Como vai ser isso para que tenha sustentabilidade, para que tenha conservação, para que funcione impecavelmente. E o nosso modelo, não é o que é o centro cultural dentro de uma usina de Londres chamado Tate Gallery, Tate Modern, que é uma usina transformada impecavelmente, uma usina industrial. Então este é um outro projeto que nós temos em andamento e que, se tudo correr bem, é possível que se consiga licitar a obra antes do final do ano. Certo. Tem também um outro monumento que pessoas passam na rua e veem que parece abandonado, que é a questão da Ponte de Pedra, ali na Borges de Medeiros, né? Como é que está a situação dessa obra? Bom, ali nós temos nesse momento duas questões. Uma, o monumento aos açorianos, que é um monumento feito em aço cortem, que é aquele aço que fica com cor de ferrugem, e que tinha toda a base ruída por ação de águas pluviais, de urina humana e de urina animal, com rombos enormes. Este já foi contratado pela SMAN, já está em execução, tem um prazo de mais uns 3 meses para concluir. Então este está indo. E inclusive já foi montado pela prefeitura ali perto um cachorródromo, ou seja, tirando a presença dos animais da base do monumento. A Ponte de Pedra. As pessoas se perguntam por que houve a drenagem do lago. A drenagem do lago houve pelo seguinte motivo: era preciso identificar e fazer o projeto de recuperação da ponte. E para isso era preciso drenar para ver as condições dos seus apoios, dos seus pilares. A Ponte de Pedra ela é feita com pilares de pedra grés, arenito, e com estruturas de alvenaria de tijolos e revestida em pedra na pavimentação. Então é pedra na estrutura e pedra na pavimentação. Quando foi feita a readequação e a confecção daquele lago, uma vez que o arroio dilúvio que passava por baixo da ponte foi desviado muito antes,
o nível da água foi colocado no nível dos tijolos, o que gerou dano nesses tijolos. Então, ao rebaixar o nível, aparecem os outros problemas. Aquele lago funciona como drenagem do centro. Então, hoje, para colocá-lo mais abaixo o nível de tudo, é preciso bombas. E aí se está fazendo um terceiro projeto, que é a reurbanização, considerando tudo isso. A ponte já está em obras, já está em recuperação. O que ainda não está em execução, que está em projeto final, é a parte da reurbanização. Já tem projeto de iluminação cênica pronto, não é? E pronto para ser instalado. Mas isso não pode ser feito enquanto não concluir todo o procedimento, ou seja, o enfeite vem por último. Certo. Custódio, tem também a casa elétrica, né, que foi pauta aqui na Câmara Municipal no final do ano passado, quando foi votado o orçamento. Foi conquistada uma rúbrica no orçamento de uns 200 mil, se eu não me engano, para se revitalizar a casa elétrica, se recuperar ela. E quando que o custo vai ser muito mais que isso, vai ser 1 milhão e 200. Mas, enfim, como que está a casa elétrica, e principalmente depois desse temporal que atingiu a Zona Sul e a Zona Central de Porto Alegre, como que ficou a casa? Tem novidades a respeito da casa elétrica? Bom, a casa elétrica é o lugar onde foi uma das primeiras gravadoras da América do Sul, e onde primeiro se gravou alguns tipos de músicas em Porto Alegre. Este lugar fica no bairro Teresópolis, na Avenida Sergipe, é uma pequena casa mista de alvenaria e madeira. Existe um processo judicial que determina à prefeitura a conservação desta edificação, porque a propriedade é de uma massa falida. Então existe essa obrigação de fazer. Por parte da prefeitura, nós já fizemos o diagnóstico, a análise, a limpeza, o projeto executivo e o orçamento que chegou neste valor. Neste momento existe a ordem de iniciar. Em princípio, a Câmara destinou uma parte dos recursos, não existe uma outra parte prevista, mas existe a obrigação. Nesse momento, isso se transforma numa questão mais jurídica do que técnica. Não é? Existe a necessidade de fazer, porque estive presente ao local recentemente e realmente ela está se arruinando. Não é? Então, há a possibilidade. E o que se quer fazer com a casa elétrica? Ser recuperada, que deve ser recuperada, instalar ali a gravadora do município, voltando a ter a função original de gravadora, e instalar também um pequeno memorial em função da importância histórica que isso teve para a cidade, para o Brasil e para a América do Sul. Custódio, agora falando um pouco a respeito de vandalismo, né? Que é um problema que vocês que trabalham com essa questão do patrimônio histórico enfrentam, investem, trabalham às vezes com muita dificuldade para conseguir revitalizar um monumento, e em poucos dias aquele monumento volta a ser deteriorado por ação de pessoas que não têm uma educação, vamos dizer assim. Como que é isso? Como vocês enxergam essa questão? Bom, é muito difícil o trabalho de recuperação do patrimônio, principalmente quando se trata de patrimônios mais requintados, como as esculturas, como os monumentos, como um monumento como o de Júlio de Castilhos na Praça da Matriz, como um monumento Garibaldi, as fontes, os afluentes, etc. Por quê? Porque para cada material existe um procedimento, e esses procedimentos nós não temos muitos técnicos que detenham esses conhecimentos. Por que não temos? Primeiro, porque não se faz mais esse tipo de produto. Ninguém mais esculpe mármore, ninguém mais sabe fazer isso, ou quase ninguém. Não há algum autor contemporâneo, mas mármore, confeição figurativa de pessoas, etc., ninguém mais faz isso. E ao não saber fazer, existe o outro lado, porque não é o autor que sabe fazer, mas é o que sabe recuperar. Porque a recuperação hoje ela entra com alta tecnologia. Por exemplo, a recuperação do Garibaldi, que nós demoramos 3 anos pelo procedimento, ela foi feita depois de muitos testes com microesferas de vidro. Isso limpou o monumento, mas isso ao mesmo tempo deixou o mármore com seus poros abertos inicialmente. Deveria ter uma segunda etapa que não conseguiu ser concluída, porque imediatamente ele foi pichado, ele foi pintado com um balde de tinta marrom e pichado com spray. Entra muitas vezes essa questão do voluntarismo. Eu vou limpar, e eu limpo com solvente. O solvente impregna na estrutura porosa e mancha lá dentro. E a sua retirada é muito difícil, porque a gente tem que fazer emplastros para chupar com
o mesmo solvente, não é? Essa estrutura. Então, assim, é difícil, custa caro, não temos gente e, ao mesmo tempo, é crescente o vandalismo. E o vandalismo se dá por diferentes motivos, às vezes políticos, não é? Destrói a placa de alguém, de alguma coisa que eu discordo, muitas vezes em função de roubar partes para venda do metal em função da droga. Não é? O monumento a Bento Gonçalves está lá com marcas de que está sendo tentado roubar uma placa. O monumento na Praça Dom Sebastião, na frente do Colégio Rosário, esta semana passada foi roubada uma placa de bronze grande, não é? Ou seja, são perdas. E alguns deles, como o da Praça Otávio Rocha, nós retiramos o busto porque estava com marcas de estar sendo roubado. O que se fez? Contratou uma réplica em resina. Resina é um plástico. É uma vergonha que a gente chegue a isso, de colocar um plástico com pó de bronze, substituindo a imagem do monumento, porque se ele ficar ali, ele vai ser derretido. Não é? Ou seja, nós não temos ainda condições, nem expertise, nem polícia, com tanta problema circulando, não é? Que alguém consiga dar cabo de cuidar dos monumentos. Por outro lado, a gente tem parcerias. O Sinduscom, no outro ano, adotou 12 monumentos da Redenção e por isso ganhou uma série de prêmios. Resolveu repetir. Agora, em 2016, ele vai adotar de novo os monumentos da Redenção e recuperar a todos. Agora, depois do vendaval, a Redenção está precisando de uma recuperação maior que os monumentos. Não é? Porque a destruição dela, como o Parque Marinha, foram enormes. Não é? Então, a cidade começa a receber outros problemas que não são os correntes. Nós estamos hoje com o nosso museu de Porto Alegre fechado, porque grande parte do telhado foi danificado. Então tem o procedimento de limpeza, de recuperação, e aí entra o vandalismo. Não é? Tivemos invasões no museu 2 vezes nessas 2 semanas. Certo, Custódio, só para a gente encerrar, para a questão de esclarecimento, né, que vai ser investido esse ano nos monumentos, de onde que vem toda essa verba que vai ser investida? Vem do município, da União? Olha, de diferentes fontes e algumas muito necessárias e deficientes. Por exemplo, nós temos o dinheiro do PAC Cidades Históricas, antigo Monumenta, que é o que está financiando basicamente o mercado público. Agora entra um pedaço de recursos no mercado público decorrentes do seguro, que é uma parte pequena, mas necessária. A usina será financiada a parte da obra por financiamento, empréstimo internacional da Cooperação Andina de Fomento, vai ser paga pelo município. O projeto está sendo pago com recursos da Secretaria Municipal da Cultura. A coordenação da memória, que hoje responde pelo patrimônio edificado e pelos monumentos, não tem um recurso suficiente para dar cabo de toda essa demanda que é todo dia. Não é? Então, se faz também parcerias, por exemplo, como essa do Sinduscom, ou seja, o Sinduscom, no caso, contratou diretamente os profissionais e nós passamos a ser fiscais. A gente orienta o procedimento e verifica o resultado. Então, assim, sem a parceria da comunidade ou sem a ampliação dos recursos, as pessoas sempre perguntam, quando fica pronto? Às vezes a gente responde, quando ficar pronto. Certo, Custódio. Muito obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. E a Câmara Municipal sediou no último final de semana a Conferência Municipal de Direitos Humanos. Representantes do Executivo, líderes políticos e militantes sociais debateram temas como justiça, igualdade e democracia. Neste ano, o evento teve como tema Direitos Humanos para Todos e Todas, Democracia, Justiça e Igualdade. Representantes da Prefeitura da capital, da Câmara de Vereadores e do Governo do Estado participaram da abertura do evento. Palestras e seminários foram realizados ao longo deste sábado, no plenário Ana Terra, na sede do Legislativo Municipal. Hoje serão tratadas diretrizes, que aquelas diretrizes para serem implementadas, que dependerem de projeto de lei, o Executivo então tratará de encaminhar e a Câmara então fará novamente uma outra etapa do debate, que é avaliar então as proposições do Executivo através dessa conferência, não é? De propostas que possam virar leis através das diretrizes aqui estabelecidas. A última Conferência Municipal dos Direitos Humanos ocorreu em 2007. Depois de 9 anos, este evento marca a retomada dos trabalhos organizados pela Prefeitura
Prefeitura e pelo Conselho Municipal dos Direitos Humanos. A conferência tem como objetivo antecipar os debates para os eventos organizados a nível estadual e nacional, que vão ocorrer nos meses de março e abril. Conjunto, de segmentos da sociedade que vem se fortalecendo e que cada vez mais nós temos que avançar nas políticas públicas municipais integradas com a sociedade civil. Então é um grande momento que a sociedade civil se reúne com o governo no sentido de construir políticas públicas, diretrizes para elas, visando cada vez mais garantir a dignidade da pessoa humana. Conforme o presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, o objetivo é elaborar, junto com o Executivo, um plano municipal de direitos humanos, a partir das proposições sugeridas no encontro. Estes documentos e essas políticas e essas propostas é que vão estar gerando este plano, porque uma das funções, a grande função de qualquer conferência é dar o suporte para ser feito os planos das gestões seguinte, na época, e a gestão seguinte, referendar